Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Comece a falar com Deus. Peça para que Ele fale contigo nessa noite. Amado Espírito, nós chamamos, nós bendizemos o seu santo nome. Nós bendizemos o seu santo nome. Tu és santo, Pai. Fala conosco, Pai. Estenda as suas mãos aqui para frente. Libere palavras de vida, libere palavras de intercessão, libere palavras proféticas. Amado Espírito, que eu seja apenas um canal, ó Pai, que eu seja apenas uma resposta, não que nasça em mim, mas dos céus. Que a sua palavra nos tire do lugar, que a sua palavra mude o nosso coração, que a sua palavra mude a nossa mente, que a sua palavra mude os nossos sentimentos, em nome de Jesus, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela, mas dê um sorriso de verdade mesmo, gente. Fala que bom que você está aqui. Fala para ela assim: esse lugar ficou mais bonito com a sua presença aqui. Eu sei que vai parecer mentira, mas não é, gente. Pastor, como assim? Esse irmão é a imagem de Jesus, amém? É brincadeira, gente. Louvado seja Deus por mais um dia nós podemos adorar ao Senhor, bendizer o nome dEle, que é digno de toda adoração, digno de todo louvor, amém, gente? Amém? Pergunte para a pessoa do seu lado, diga: que motivo te trouxe aqui? Ou melhor, o que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui? Eu costumo dizer que falar com os irmãos, a comunhão é tudo muito bom, e todo mundo sabe que eu amo isso, não sabe, gente? Ainda mais se tiver uma comidinha, a gente gosta mais ainda. Só que o motivo que nós nos reunimos aqui vai além do que existe entre nós, mas é tudo sobre Ele, amém? Lógico que quando você se aproxima de Deus, você aprende a amar ainda mais quem está à sua volta. Na verdade, o problema que nós temos com pessoas reflete algo que não está resolvido com Deus, porque aquilo que está alinhado com Deus dentro do seu coração te faz amar, respeitar e te faz se doar também por aquele que está à sua volta. Então, se você quer resolver o problema que você tem com pessoas, se você quer resolver o problema que você tem de relacionamento com pessoas, resolva primeiro o problema que você tem de relacionamento com Deus. Quando eu resolvo o problema de relacionamento que eu tenho com Deus, eu vou ser encorajado a lidar com pessoas, a amar com pessoas acima do meu orgulho. Quando eu entendo isso, tudo fica mais claro, que tudo é sobre Ele, tudo faz sentido através dEle. E quando nós entendemos isso, o motivo da nossa vida muda. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 8. João 8, verso 36. Gente, para quem me via sem aliança e achava que eu era anti-aliança, é mentira, tá? Tá aqui a aliança, tá? Ela só estava no ourives. Eu pedi para dar um gásinho nela, aumentar um pouquinho o tamanho, porque estava pequena. Se depender da minha esposa, vira um bambolê, né? Mas aí voltou para cá, tá aqui de volta. Pastor, o que o senhor acredita? Eu acredito que a aliança, ou melhor, o anel, representa uma aliança que você fez diante de Deus, amém? Amém? Aí porque tinha gente já falando assim: o pastor não usa aliança, tá vendo? Não precisa. Agora, se você se apoiava naquilo, agora se apoia nisso, beleza? Compra uma maior que essa para sua esposa, que vai dar tudo certo. Amém? Amém? Pastor, eu só acredito que tudo se resume numa aliança. Não, esse anel, ele representa uma aliança, representa o que você fez diante de Deus. Amém? Vamos lá, João capítulo 8.
verso 36. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Eu sei que está diferente da sua. Por isso eu vou pedir para alguém se levantar e ler em voz alta. Se verdadeiramente o Filho vos libertar. Não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso? Alguém está com essa versão aí? Então alguém se coloque de pé e leia para mim em voz alta, por favor. Amém. Obrigado, gente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Nara, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse versículo, ele vem de uma sequência de alguns versículos. Vamos ler o 32 também. 8:32. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, o texto vem falando a respeito de algumas questões ou verdades, ou melhor, a verdade que te faz livre. O assunto continua no versículo 36. A palavra continua no versículo 36. Então não é um assunto ou um versículo isolado que nós estamos lendo. Amém, gente? Então, o assunto já vem acontecendo. Mas esse versículo, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, o que isso significa? Significa que a nossa liberdade não está naquilo que conquistamos, mas sim naquilo que Cristo conquistou. Amém? Então a nossa liberdade não está naquilo que nós conquistamos. A nossa liberdade está naquilo que Cristo conquistou por nós. Não está fundamentado naquilo que eu faço. Não está fundamentado naquilo que eu fiz. Não está fundamentado na idade que eu alcancei. Gente, quem aqui queria fazer 18 anos para fazer o que quisesse? Levanta a mão só para me saber. Quantos aqui queria voltar aos 12 agora? Oh, meu Deus. Era bom demais, não era, gente? Às vezes dava vontade até de mentir a idade. Pô, nunca sai dos 13, né? Uma hora vai sair. Nunca sai dos 14, nunca sai dos 15, para não ficar só nos 13, né? Né, cara? E aí o desejo é querer ser mais velho, ter 18 anos, porque segundo o meio que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, quem faz 18 anos se torna melhor e se torna dono do próprio nariz. Quem é dono do próprio nariz? Levanta a mão só para me saber. Ninguém tem coragem de levantar a mão, né? Só que a ideia de todo mundo era essa: eu vou fazer 18 anos para mim fazer o que eu quiser. Teve uns que não quis nem esperar, falou: vou casar porque o casamento vai me trazer essa liberdade. Alguém casou com menos de 18 aqui? Eu posso levantar a mão. Casei com 17. Talvez não foi a sua história. Que bom por isso, a minha também não foi. Eu casei porque eu estava apaixonado. Meus 4 pneus e o step estavam arriados pela minha esposa. Aí não teve como, tinha que casar, né? E o interessante é que continua do mesmo jeito até hoje. Já passaram 23 anos. Escute. Mas a ideia que se tem é que quando você faz 18 anos, você vai ser livre para fazer o que você quiser. Ah não, agora eu sou casado, meu pai e minha mãe não mandam mais em mim. Para os homens que se casaram, devo falar ou não? E aí, Carlinhos, o que você acha? Ele fugiu da mãe, mas ele ganhou a mulher. É brincadeira, gente. As mulheres são bênção na nossa vida, amém, gente? Amém? Algum homem pode dizer amém?
Gente, seja por obediência ou por fé, por amor, fala amém, ajuda nós. Só que existia um anseio dentro de nós, dentro do nosso coração, e ainda existe esse anseio, em alguns casos, de nós sermos livres. A maior dificuldade que o ser humano tem é de se reportar, é dar uma satisfação. Talvez você não, e glória a Deus pela sua vida. Espero que você não seja transladado, porque a gente quer você mais um pouquinho com a gente. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de dar satisfação. A maioria das pessoas tem dificuldade de se reportar a outras. Porque também foi ensinado a nós, onde já se viu, você não deve nada para ninguém. Porque o nosso sistema, a nossa cultura, de certa forma, vai trazendo esse entendimento, que a liberdade está ligado a você fazer o que quiser e não precisar falar nada para ninguém. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é um equívoco que existe dentro de mim e de você. Porque liberdade não está ligado a dar satisfação. Na verdade, você dá satisfação porque você é responsável. E responsabilidade não tem nada a ver com falta de liberdade. Você está entendendo? Não? Só que aí as pessoas pensam, não, como que eu posso dar satisfação? Se eu dou satisfação hoje, tem um monte de besteira na internet. Algum tempo atrás uma pessoa me mandou um podcast que eu estava viajando. E aí eu fui ouvindo esse podcast. Sabe aquele momento que você está na rodovia, 2h30 da manhã, com 4 pessoas dentro do carro, mas você está sozinho? Alguém já passou por isso já? Todo mundo dormindo. Eu falei, eu vou ouvir esse podcast aqui. E a hora que eu vi, era a pessoa, sei lá, 1h e pouco, se queixando, reclamando, porque passou tanto tempo debaixo da autoridade de alguém, e ela tinha que dar satisfação. Gente, escute, dá satisfação quem é responsável. Satisfação dá quem é responsável. E responsabilidade faz parte de alguém que é maduro. Você está me entendendo ou não? Isso não tem nada a ver com liberdade. Só que na nossa cabeça foi gerado esse entendimento. Pastor, por que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a minha e a sua liberdade continua condicionada a alguém. E esse alguém é Cristo. E quando eu entendo isso com maturidade, quando eu entendo que a minha liberdade está ligada a algo que Cristo fez por mim, o meu posicionamento diante disso muda. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade não tem nada a ver com irresponsabilidade. Liberdade não tem nada a ver com insubordinação. Liberdade não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos que é ser livre. Quando eu entendo que Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Só que existe algo que vai além disso, que é o que me fez me debruçar diante desse texto, estudar um pouco, fundamentado até no que nós temos falado, no que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Se Ele me faz livre, do que é livre? Talvez se nós estivéssemos aqui com uma pessoa da batalha espiritual, Ele diria, você será livre das potestades, dos principados. Só que esse texto, ele não diz acerca simplesmente de uma influência espiritual. Escute, a maior dificuldade que o ser humano tem é de lidar não com o que está fora, mas sim com o que está dentro. A maior dificuldade que o ser humano tem não é de lidar às vezes com os outros. Na verdade, ela tem dificuldade de lidar com os outros porque ela não se resolveu. Mas a maior dificuldade que o ser humano tem é de lidar consigo mesmo. É de lidar com o seu eu, é lidar com o seu ego. Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui tem preguiça? Levanta a mão, só para me saber.
Ai de mim, né? Tá bom, desculpa, vai ser arrebatado. Quem aqui tem um bichinho chamado ego? Eita, tem uns aqui que vai ser arrebatado, Carlinhos. Meu Deus, vai pro céu. Quem aqui tem um negocinho chamado orgulho? Não pise em mim não, né? Hã? Que isso, rapaz? É por isso que é tão difícil a gente lidar às vezes com relacionamentos. Sabe por quê? Quando algo em nós não está resolvido, a gente não consegue lidar com aquilo que os outros nos dizem. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos para lidar com o casamento? É porque nós estamos presos ainda a coisas que era para nós estarmos livres. Se nós formos avaliar as discussões, os maiores problemas que nós temos nos relacionamentos e no casamento, o que é exatamente a luta? Qual que é a luta? Qual que é a guerra? Quando começa uma discussão, o que você quer? Provar para o outro que você está certo. Sim ou não, gente? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa melhor do que estar certo. É você ter paz. Existe uma coisa melhor do que ter razão. É você ter paz. Sim ou não? Só que o problema é que na hora a gente esquece disso e a gente quer ter razão. E aí, consecutivamente, você ativa algo na sua esposa ou no seu esposo, e aí ele também quer ter razão, e aí se torna literalmente uma guerra, uma luta para saber quem está certo. E aí quem terminar aquela discussão falando mais alto foi o que terminou ganhando a discussão. Ok, gente? É isso ou não? Na prática, ou melhor, na teoria talvez seja isso, mas na prática, de acordo com a palavra, isso é um equívoco. Pastor, o que isso significa? Quando eu luto para massagear o meu ego, quando a minha vida ela é em torno do meu eu, ela está em torno do meu eu, significa que eu estou preso a mim mesmo. E tudo que eu quero é que o meu eu seja satisfeito. Então, o texto que nós lemos nem sempre está dizendo do mundo espiritual, mas está dizendo acerca de algo que existe em mim e em você. Olhe para a pessoa do seu lado, para você me ajudar e para ela não dormir no meio da mensagem. Diga para ela assim: Jesus quer te livrar de você mesmo. Alguém pode dizer amém aí? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você recebe a Cristo, nós estamos falando sobre isso. Alguns dias, quando você recebe a Cristo, você recebe uma nova vida. Existe um lugar que Ele gerou de relacionamento. De lá para cá, Ele vem trabalhando para que o homem volte a se relacionar com Ele. Pastor, por que tudo isso? Porque a verdade dos céus precisa se manifestar aqui na terra, através da minha e da sua vida. E como nós falamos semana passada, quando eu entendo isso, eu começo a viver como um embaixador, como alguém que representa um país de origem. Amém? Só que quem representa um país de origem está disposto a fazer a vontade daquele que te chamou, não a sua. Então, se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, o que Deus me chamou, ou o que a palavra diz ao meu respeito, eu preciso entender que eu tenho que ser livre de mim mesmo. Existem coisas que estão relacionadas a um ensino, a uma cultura que nós tivemos, e elas são difíceis de mudar. Talvez mais difíceis do que aquelas que aparentemente é errado. Se uma pessoa rouba, se ela usa droga,
fica muito evidente isso que está errado. E quando ela chega para Jesus, é as primeiras coisas que acontecem, porque isso está evidente e claro. Certo? Só que o eu talvez é o último que morre. Porque existem coisas que nós alimentamos no nosso eu, achando que aquilo é certo. E tudo aquilo que você acha que é certo na sua vida jamais vai ser mudado. Porque toda mudança começa quando você reconhece que aquilo precisa ser mudado. E o texto está dizendo exatamente isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra liberdade, ela também serve para salvação. Escute, ela representa também o amor. É uma mesma palavra. Alguém sabe qual é essa palavra, gente? Qual é, gente? Sozo. A palavra sozo. Ei, pastor, o que isso quer dizer? Quando eu entendo que Cristo me libertou, eu consigo ser livre de mim mesmo, consigo desfrutar do amor dele. E consigo viver exatamente aquilo que ele tem para mim. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 18. Alguém achou 18, gente? Agora vai para o 19. Exatamente, verso 1. Deixa eu ler na outra versão, vai. Senão a gente vai se atrapalhar aí. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel. Tá igual aí, gente? Dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Gente, vamos ler de novo esse versículo, versículo 6. Vós me sereis reinos de sacerdotes, de nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés:
vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia. Gente, olha só. Vamos dar uma pausa aqui. Estejam prontos para o terceiro dia. Terceiro dia, lembra você alguma coisa? Te faz lembrar alguma coisa? Sim ou não? O que, gente? Ressurreição. Vamos lá. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. Gente, é coincidência? No terceiro dia ele vai descer sobre o monte? Olha só. Marcarás em redor limites ao povo, verso 12, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mas nenhum tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulheres. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de... É isso que está na sua Bíblia? E puseram-se aos pés do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Eita Deus! Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Vamos lá. No trovão. Trovão. 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desça, adverta o povo que não ultrapasse o limite até do Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perceberem. Agora vamos para o 20, gente. Êxodo capítulo 20. Verso 7. Não tomarás do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia, o sábado, o Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tudo, nem o filho, nem a filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só, o verso 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso, e assim vai. Todo mundo conhece aqui? Conhece, gente? Então vamos para o 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos.
porque não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou na nuvem escura onde Deus estava. Amém? Esse texto é um texto conhecido, eu queria ler todo para que nós entendêssemos todo o contexto. E veja só, Deus vem falando com Moisés, Deus vem falando com o povo. Só que aqui no capítulo 20, se inicia o verso 5, eu esqueci de ler ele, é um dos mais importantes. Ó, não adorarás, nem dará culto, porque eu sou o Senhor. Vamos lá, o verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Vamos voltar um pouquinho antes aí, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ok? Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos, e a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Amém. Eu pulei uma parte importante na leitura aí. Olha só, Deus começa a falar com o povo. Primeiro, existem sinais que Deus está falando no monte. E o povo começa a ficar meio aterrorizado. No meio do texto que nós lemos, no versículo 6, Deus dá indícios do que Ele queria do povo. E Ele diz o seguinte, que o povo seria como sacerdotes, não é isso? Vós sereis como sacerdotes. Gente, quem é que chegava até Deus e ouvia Deus? Olha aqui Deus falando, ó. E depois você vai ver esse texto, pela palavra em Pedro, dizendo acerca disso. Só que desde o início, lá de Êxodo, Deus já estava falando para o homem, como ele viu o homem. Só que aí, Deus começa a falar algumas coisas que precisavam acontecer na vida do homem. E aí aqui sai a tábua dos 10 mandamentos. Sim ou não, gente? Sim ou não? Vamos de novo. Quem acha que é sim, levanta a mão. Vamos aí, gente. Está com medo do quê? Quem acha que é não, levanta a mão. Ninguém acha nada? Vamos de novo. Quem acha que sim, levanta a mão. É os 10 mandamentos nascendo, as tábuas dos 10 mandamentos. Sim ou não? Quem acha que não? Ué, nem todo mundo levantou a mão que sim. Está na dúvida, né? Então vamos esclarecer essa dúvida. Escute. Aqui é a primeira menção dos 10 mandamentos, mas aqui não nasce a tábua dos 10 mandamentos. Depois, se você quiser ler, talvez nós vamos ler também, lá no capítulo 32. Moisés sobe para o monte e depois desce com as tábuas. E aí ele fica nervoso porque o povo está fazendo o quê? O quê? Adorando outros deuses. Nesse primeiro momento que Moisés sobe e tem uma experiência com Deus, a Bíblia diz que o que foi escrito nas tábuas foi escrito pelo próprio Deus. Depois você leia lá, capítulo 32. Aí ele desce, fica bravo com o que o povo fez, quebra as tábuas. Depois mais à frente ele sobe de novo e Deus fala, agora vamos escrever de novo. Só que aqui não era uma tábua que estava sendo escrita. Deus estava falando para eles diretamente o que eles queriam, ou melhor, o que Deus queria deles. Pastor,
O que o Senhor está querendo dizer com isso? Qual foi o primeiro assunto que Deus tocou ao falar do que não podia acontecer? Qual é o primeiro que eu voltei aqui para ler? Não farás imagens e esculturas. Pastor, o que tem a ver isso com o que o Senhor está falando? Eu vou te explicar. O povo ficou no Egito durante aproximadamente 450 anos. Ok? 450 anos escravos no Egito. Sabe quantos deuses existiam no Egito? Mais de 100. Todo nível de bruxaria, de feitiçaria, existia no Egito. Uma das provas disso foi quando Arão e Moisés foi diante de Faraó, lá com a vara, se transformou em cobra. Os feiticeiros falaram, não, a gente faz a mesma coisa. Todo mundo lembra disso? Eles viviam num lugar onde existia vários deuses, onde vários deuses eram adorados, onde a feitiçaria predominava, e eles passaram 450 anos ali dentro. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus começa falando para eles, não faça imagem e esculturas. Pastor, por quê? Porque Deus olhava para o povo e via que era exatamente isso que estava dentro do coração do povo. A primeira coisa que Deus fala é, não faça para vocês imagens e esculturas, não adore outro Deus. Por quê? Porque o que estava à volta deles dizia que isso era normal. Eles ouviram isso o tempo todo. Eles estavam numa sociedade que isso era normal. E de alguma forma isso estava no coração do povo. Pastor, quando Moisés demorou para descer do monte, o que eles fizeram? Opa, vamos recorrer. Vamos fazer o que a gente sabe. Vamos fazer o que a gente ouviu a vida toda. Vamos levantar um bezerro de ouro. Vamos levantar algo para a gente adorar com aquilo que a gente tem de recurso. Não foi isso que aconteceu? Cada um deu o ouro que tinha e construíram um bezerro de ouro. Deus está chamando um povo para um relacionamento e dizendo para eles, escute, eu quero libertar vocês de vocês mesmos, porque do Egito vocês já foram libertos. Vocês estão entendendo ou não? Escute, a questão não é sair do Egito, mas é o Egito sair de dentro de você. A questão não é eu sair do Egito, mas é o Egito sair de dentro de mim. A questão não é eu sair do mundo, mas é o mundo sair de mim. Escute, espiritualmente, quando você recebe a Cristo, você literalmente se torna uma nova criação. Você crê nisso? Amém? Só que porque existem coisas que não acontecem imediatas, eu vou te explicar da seguinte forma. Imagina uma pessoa que estava com dinheiro para investir, foi lá e comprou um prédio de 3 andares. Embaixo tinha um salão que era um bar. Alguém aqui quer comprar um desses, gente? Se ninguém quer, eu compro, amém. Eu comprei, era um bar. Ok? Era, sei lá o que for. Eu comprei. A partir do momento que eu comprei, é meu, sim ou não? Sim ou não? Escute, Jesus te comprou, amém? Você é dele. Eu comprei o prédio. Só que existe uma estrutura para um bar lá. A partir do momento que eu comprei, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tirar a estrutura que existe lá para colocar aquilo que eu quero. Porque a partir do momento que eu comprei é meu. Escute, você foi comprado pelo sangue de Jesus, amém? Você recebeu uma nova vida. Só que existem estruturas aí dentro que precisam ser derrubadas. Alguém aqui já passou pela experiência de estar numa empresa e essa empresa ser comprada por outra empresa? Levanta a mão, só para me saber. Ó, legal. Às vezes o nome da empresa não muda, certo? Às vezes o nome continua o mesmo. Só que a gestão muda. Os líderes da empresa muda, porque ela foi comprada por outra. Consecutivamente as mudanças começam a acontecer, sim ou não?
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escute, Cristo entregou a vida dele por nós, nós tornamos uma nova vida. Só que existe uma coisa que Jesus é muito educado. A Bíblia diz que Ele bate a porta. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear. Pastor, o que isso quer dizer? Você entregou a sua vida a Ele, você se tornou dele. O que eu e você nós precisamos permitir é que Ele assuma agora a gestão do que é dele, para que Ele faça do jeito dele. O que Deus estava falando para o povo era o seguinte: ei, vamos nos relacionar, porque eu vou imprimir essas verdades no seu coração. Essas verdades serão geradas através de um relacionamento. Então vem para o monte. Só que o povo teve medo. Medo do que, gente? De morrer, não é isso? Olha para a pessoa do seu lado, fala para ele assim: não tenha medo de morrer. Porque no reino, você só presta morto. Credo, pastor, eu não estou falando fisicamente não. E ninguém aqui é homem bomba, fica tranquilo. Pelo menos que eu saiba. Ei, o que Deus estava falando para esse povo é: vem para um lugar de relacionamento, que eu quero imprimir essas verdades dentro de você. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe por que essas verdades foram imprimidas em tábuas? Porque o povo não permitiu que o relacionamento gerasse isso dentro delas. Tudo aquilo que não é gerado dentro de você, Deus usa o que está fora para imprimir isso dentro de você. Existem circunstâncias que às vezes nós vivemos. Por exemplo, quantos aqui já passaram por um acidente e falaram: eu quase morri? Quantos aqui já passaram por uma doença e falaram: eu quase morri? Levanta a mão só para eu saber. Pastor, por que levanta a mão? É para você não dormir mesmo, para a gente estar junto. Eu já passei por algumas vezes. E sabe a primeira coisa que você lembra? O que você mais ama, sim ou não? Tem uma das coisas que você lembra também, sabe o que é? Jesus, eu quero ficar contigo, hein? Se você tiver alguma coisinha errada, agora você começa logo a pedir perdão. Sabe quando você está no avião, o avião começa a entrar num período de turbulência, e a asa começa a mexer, você fala: ele vai cair. E aí você já começa a orar e fala: Deus, perdoa os meus pecados. Porque a circunstância, quando você acredita que aquilo é o último momento, você começa a agir por aquilo que literalmente é importante. Deus começou a falar com o povo e queria imprimir algo dentro do coração deles e chamou eles para um lugar de relacionamento. Mas como eles não queriam morrer, era impossível entrar nesse lugar. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Se Cristo nos libertar e nós formos mortos para nós mesmos, nós seremos verdadeiramente livres. Só que não existe outro lugar para que essa morte aconteça, a não ser um lugar de relacionamento com Deus. Escute, a ideia não é simplesmente nós ficarmos recitando o que é certo e o que é errado através da palavra, mas sim nós vivemos essa verdade quando ela está impressa dentro de mim e de você. Escute, Deus não quis gerar regras para que você vivesse, Ele quis mudar eu e você para que nós vivêssemos partindo do que Ele diz o que é certo. Ei, não é uma regra que diz, mas é uma verdade que mudou e você diz: é isso que eu vou viver. Tudo que Deus quer é mudar a minha e a sua mentalidade. Se a sua mentalidade não mudar acerca do Evangelho, do seu estilo de vida, você não vai ser livre de si mesmo. Eu não vou ser livre de si mesmo. Quantos aqui conhecem José do Egito? Todo mundo? Se você não conhece, você pode ler na Bíblia. E está lá, está na Bíblia. Só que existe uma coisa que acontece que é interessante. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela criou uma situação, criou um momento para se deitar com José. Amém, gente? E a Bíblia diz, quando você lá lê os detalhes, é fantástico isso. A Bíblia diz que ela dispensou todos os empregados do palácio, os soldados,
Os únicos soldados que tinham eram os soldados que estavam na contenção do muro, na entrada do portão. O que isso quer dizer? Não tinha ninguém próximo. Não tinha ninguém que pudesse pegar o erro que talvez eles iam cometer ou que ela estava planejando. E aí José vai até a mulher de Potifar. Entram na recâmara. E lá ela tenta agarrar José. Amém, gente? Sim ou não? O que José fez? O que José fez, gente? Fugiu. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? No Antigo Testamento, para você acusar uma pessoa de adultério, você tinha que ter provas. Ok? Você tinha que ter uma pessoa que provasse isso. Ela liberou todo mundo que pudesse ser prova contra um ato de adultério. Ok? Não tinha nenhuma testemunha. A Bíblia diz que ela gritou várias vezes até que chegasse alguém, porque da portaria até onde os soldados estavam nos muros era distante. Não tinha ninguém para ser prova. A minha pergunta para você é: o que impediu José de errar? O que impediu José de se deitar com uma mulher que a Bíblia diz que era bonita? Hã? Diga para mim assim, repita comigo: consciência. Escute. Tudo que Deus quer fazer é primeiro dentro de você, é uma consciência, um pensamento correto. Porque na verdade existem lugares que eu não vou estar, seu líder não vai estar, sua esposa não vai estar, seu esposo não vai estar, ninguém da igreja vai estar. O que vai te impedir de pecar é aquilo que Cristo fez dentro de você. É a consciência correta que Ele gerou em você. E o único caminho para que essa verdade seja gerada chama-se relacionamento com Deus. É por isso que tem gente que está tanto tempo dentro da igreja e não consegue se ver livres de algumas coisas. Por quê? Porque essa liberdade, ela só é revelada através de uma pessoa chamada Cristo. E quando eu entendo esse lugar de relacionamento, e eu vou vivendo esse relacionamento com Ele, cada dia eu vou sendo morto para mim mesmo. Escute, não tem como você subir no monte de Deus e continuar vivo. Pastor, o que isso quer dizer? Você conhece uma pessoa que tem relacionamento com Deus quando você fala com ela a respeito de algumas coisas que estão ligadas ao eu dela. Se tudo que ela se preocupa é massagear e colocar o seu eu lá em cima, é porque existe pouco de Deus ali. Onde existe muito de mim, existe menos de Deus. Pastor, aí o senhor está me acusando? Não, estou dizendo para você que na verdade o que Deus queria com o povo era levar ele para um lugar que realmente eles morressem. Mas essa morte não era literal, não era física. Como assim? Deus estava falando, não, levante para você outros deuses. Por quê? Porque isso estava dentro do povo, estava dentro do coração deles. Porque a cultura deles, o que eles viveram no Egito, trouxe isso para dentro deles. E essa é a primeira coisa que Deus cita. Coincidência? Não. Sabe por quê? Quando é que nós somos livres? Quando você entrega a sua vida para Ele. Ele entra na sua vida e Ele assume o lugar que é dele. Existe um trono dentro de cada um de nós. Escute, você pode ter se tornado o prédio dele, mas ele ainda não se tornou a nova gestão. Pastor, o que isso quer dizer? Eu vou ser livre quando o prédio for dele e tudo que tiver dentro estiver do jeito que Ele quer que seja. Quando é que eu vou me tornar alguém livre? Quando a verdade dele começa a ser imprimida dentro de mim, dentro do meu coração. Quando eu decido ir para um lugar de relacionamento e eu começo a morrer para mim mesmo. Não importa o que eu acho, o que importa é o que a palavra diz. É quando Ele assume o primeiro lugar da minha vida.
quando Ele assume o trono da minha vida, o meu coração, quando Ele se torna o Senhor, não apenas do prédio, mas sim de todo o meu ser. Escute, o desejo de Deus ainda continua a ser alguém, ou melhor, ser soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Glória a Deus. Qual é o caminho agora? Não tenha medo de subir no monte. Talvez exista alguém sentado ou alguma coisa sentada no trono da sua vida, no centro da sua vida. Como assim? Você entregou a sua vida, mas ainda existe alguém sentado no trono. E Jesus está do lado falando assim: a hora que esse lugar ficar livre, eu vou assumir o lugar que é meu. Escute, Ele não vai tirar ninguém à força do lugar que é dele. O lugar que é dele, quem tem que dar somos eu e você. E aí quando Ele assume esse lugar dentro de mim e de você, nós começamos a ser livres de nós mesmos. Pastor, quando é que eu estou pronto para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? Quando você estiver morto. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: quando você estiver mortinho, aí vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque aí a vontade de Deus começa a prevalecer. Quem é que talvez está sentado no trono do seu coração hoje? Pastor, eu entreguei a minha vida a Cristo, mas tem coisa que o senhor já sabe, né? Não dá, não precisa disso, é exagero. Talvez seja o exagero que está sentado aí. Não, pastor, tem coisa que, sei lá, não é assim, né? Também é religiosidade. Talvez a religiosidade está sentada aí. O prédio é dele, mas a gestão é religiosa. Não, pastor, mas tem coisa que não tem nada a ver. Talvez não tem nada a ver, está sentado no trono do seu coração. Pastor, mas não, é que aí tem toda uma vida que eu estou vivendo. O meu eu, talvez o seu eu está sentado no trono do seu coração. O seu cansaço, os seus projetos, o seu trabalho, o seu e o seu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Enquanto eu e você não fomos livres de nós mesmos, daquilo que foi gerado dentro de nós, nós não vamos ser livres. Na verdade nós estamos sendo enganados, ou se enganando. Talvez você tenha uma prisão em outras coisas, que talvez seja pornografia, seja prostituição, seja o que for, seja bebida. Eu não sei qual é a prisão que talvez você tenha. Eu tenho certeza que se Cristo assumir o trono da sua vida, seja qual for a circunstância, você vai ser livre. Ei, eu não tenho como questionar o poder que existe no Evangelho. E nós já falamos isso algumas vezes. O erro nunca está do lado de lá. Se Ele disse que se Cristo me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Se eu ainda não sou livre, é porque Cristo ainda não me libertou. É simples assim. Pastor, o senhor está questionando que eu nasci de novo? Não, talvez ele comprou o prédio, mas a gestão ainda não é dele, a estrutura ainda não é dele. Quando é que eu entendo que a gestão está sendo mudada? É quando a vontade do novo dono começa a fluir. Quando Deus começou a falar com o povo acerca de idolatria, porque Ele sabia que a idolatria estava dentro do povo. Existem coisas que às vezes é tão pesado para você, quando você ouve, é porque isso está dentro de você. E às vezes dói, é porque é isso aí que Deus quer tratar. Sabe por quê? Porque se você não permitir com que Ele trate isso agora, a circunstância vai revelar isso lá na frente.
Quando o povo se viu sozinho e não tinha nenhum Deus, eles podiam correr para o monte, não podia? Não, mas ao invés de correr para o monte, eles fizeram aquilo que estava dentro deles. A circunstância te espreme, ela coloca para fora o que está dentro. Ei, quando você tem Cristo como Senhor da sua vida e Ele assume o seu lugar no trono, a hora que a circunstância te apertar, o que vai sair de dentro é Cristo. O que vai se revelar? Cristo. Pastor, eu não consigo ser livre de algumas coisas. Entenda esse lugar de relacionamento. Só entenda algo. Esse lugar vai te levar para a morte. Esse lugar tem como propósito te libertar tudo que você ouviu acerca de algumas coisas. Existem coisas que são difíceis nós abandonarmos porque politicamente, ou melhor, culturalmente, nós achamos que é certo. E nós não vemos maldade. Só que preste bem atenção. Eu já disse isso algumas vezes. O evangelho não se trata do que eu acho, nem do que você acha, mas sim do que ele diz. Se eu e você, se nós entendemos que Cristo precisa assumir o controle da nossa vida, se nós permitirmos com que Ele se sente no trono do nosso coração, da nossa vida, nós vamos ver o que de fato é ser livre. Eu não sei quanto tempo faz que você não se prostra ou não fecha os seus olhos para falar com Deus. Se você não consegue viver isso, é porque você está preso a alguma coisa. Pastor, como assim é? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele deu livre acesso para mim e para você, para que nós pudéssemos nos relacionar com o Pai, amém? Assim como lá no texto que nós lemos, Ele diz que nós seríamos sacerdotes, ok? Ele te deu essa liberdade. Se você não se sente livre para se relacionar com Deus, é porque algo está te prendendo. Porque esse é o lugar que Ele tem para mim e para você. Se relacionar com Deus, se participar de um culto para você é tão pesado, é tão difícil, é porque talvez exista algo que está te prendendo. Porque isso era para ser livre. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Às vezes a guerra não é espiritual, é consigo mesmo. É com verdades que estão imprimidas dentro de nós, dentro do nosso coração. E a primeira coisa que Deus quer tocar é exatamente nesses lugares. Aquilo que assume o primeiro lugar da sua vida é esse lugar que Deus quer tocar. E quando eu começo a me relacionar com Deus, quando eu começo a ir para este lugar que vai exigir que eu morra, eu começo a ser livre. Pastor, eu queria tanto sentir a presença de Deus. Eu queria tanto ser direcionado por Deus. Ei, é como se Deus olhasse para dentro de mim, de você e dissesse: esse lugar aí é pequeno demais para nós dois. Ele comprou na cruz do Calvário, então é dele. Ele continua sendo educado. E Ele está batendo na porta e dizendo: se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Quando Ele diz de abrir e entrar e cear, Ele está dizendo acerca de algumas coisas que o relacionamento gera. A ceia fala de aliança, mas a ceia também fala de relacionamento. Ei, tudo que Deus quer é se relacionar com você. Não permita com que algumas coisas que foi gerada dentro de você por uma cultura, por um entendimento natural, te impeça que as verdades dele sejam imprimidas. As tábuas foram feitas depois. Só que muito mais que tábuas, Ele quer imprimir a verdade dentro de você.
Não é, peraí, deixa eu ir lá consultar se isso aqui está errado ou não. O seu amigo, o Espírito Santo, dentro de você, quando alguma coisa não estiver certa, ele já vai dizer: opa, não. Você já sentiu isso já? Você responde uma pessoa, daqui a pouco você fala: puxa vida, não era isso. Já sentiu isso? Isso aí é o próprio Espírito Santo dizendo para você: filho, não é assim. É quando as verdades não estão em tábuas, é quando as verdades estão impressas. É quando essa verdade começa a se tornar a sua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, você quer ser livre do pecado, da mentira, do engano? Conheça a verdade. Não tenha medo de morrer, não. Ei, eu não estou falando fisicamente. Não tenha medo de morrer para o seu ego, para o seu eu. Tem gente que acha bonito: eu faço o que eu quiser. Tá bom, continue fazendo o que você quiser, mas a verdade, o que Ele quer é fazer a vontade dEle na sua vida. Só que enquanto você quiser fazer o que você quer, você vai continuar na vidinha que você está. A vida que Ele tem para você de liberdade exige que eu e você morramos. Exige que eu e você morramos e entremos num lugar de relacionamento. Um medo que o povo tinha impedia eles de entrar naquele lugar. Talvez o que está sentado no trono do seu coração é o medo, é a dúvida. Ei, cutuca ela e fala: sai daí, esse lugar já tem dono. Se coloque de pé. Seus olhos, comece a falar com o Pai. Comece a falar com Deus. Talvez existam coisas que estão dentro de você. Existam verdades que estão dentro de você, que você acha que é verdade. São opiniões e coisas que talvez você se apegue e diz: não, isso aqui não. Talvez seja isso que está sentado no trono da sua vida, o seu eu. Decida abrir mão de tudo hoje e diga: Jesus, eu quero ir para um lugar onde a minha vontade morra. Eu quero ir para um lugar onde o meu eu morra. Espírito Santo, eu quero ir para um lugar onde a minha consciência seja gerada pelas suas verdades, pelo relacionamento que eu tenho contigo. Fale com o Pai. Fale com o Pai. Ele está pronto, dizendo: filho, eu estou batendo na porta, deixa eu entrar. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha
fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja tua vida. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. E se eu tiver Jesus, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Assim o farei, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja tua vida. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja tua, e que a minha vida, e que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida, seja tua vida, Jesus. Se você puder, levante suas mãos aos céus, em sinal de rendição ao Senhor. Comece a falar com Ele e diga: Jesus, eu quero fazer a sua vontade. Eu abro mão do que for necessário. Eu abro mão do que for necessário. Mato o meu eu, mato o meu ego, mas eu quero ser livre para fazer a sua vontade. Oh! Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Vamos, ore. A essência és tu. Muda minha vida. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. E estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Fale para Deus, abre o seu coração. Diga: eu já estou cansado de fazer do meu jeito. Eu estou esgotado, eu estou esgotada. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas hoje que estão assim. Eu não
aguento mais, eu estou no limite. Me ajuda. Permita com que Ele toque a sua vida. Permita com que Ele tire do trono da sua vida o medo. Sabe, o medo te impede de viver algumas coisas. Permita com que Ele tire do trono da sua vida a incredulidade. Será? Como será? Permita com que Ele tire aquilo que não é Cristo. Permita com que Ele te toque. Permita com que Ele te toque. Abra o seu coração para Ele e diga: Jesus, mortifica o meu eu. Eu quero buscar a sua face. Eu quero buscar a sua presença. Eu não quero ter medo de entrar nesse lugar de relacionamento. Ei, o trovão continua soando. O monte continua fumegando. Se você se aproximar desse lugar, você vai queimar como alguém que está no monte. Oh! Vamos, decida subir para o monte.